Oi, gente, bem-vindos ao canal Mi Manualidades. Eu sou a Milena, aqui do canal. Seja muito bem-vindo aqui. Se você já me acompanha lá pelo Instagram, já viu esse colar que eu fiz com um restinho de fio de malha e usando um ponto do crochê chamado ponto pipoca. Cada bolinha dessa é um ponto pipoca e é o que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Se você não me segue no Instagram, lá eu já mostrei, já falei e já dei umas dicas que estão nos destaques. E se você já me segue por lá, você já viu, já sabe até como faz. Mas se você está chegando aqui agora, então acompanha esse passo a passo que eu vou deixar aqui para você, tá bom? Quero aproveitar e convidar você que não me segue no Instagram, segue lá. Os meus links estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Primeira dica é usar restinhos de fio de malha, porque você vai usar pouquinho fio para fazer esse colar. E aí, você não precisa comprar um fio, você pode pegar de alguém que já trabalha com fio de malha, pedir um pedacinho para fazer um teste, tá bom? E aí, você vai conseguir fazer o seu colar com o restinho de fio, beleza? Então, olha lá, eu vou fazer aqui. Primeira coisa, vou deixar separado o cordão do colar. Eu vou deixar para esse cordão do colar 35 centímetros, porque tem um nozinho, né? Então, eu vou separar aqui. Para o cordão que a gente vai amarrar no pescoço, vou separar 35 centímetros. 35 centímetros, tá bom? Então, vou deixar esse rabicó aqui de 35 centímetros pra gente conseguir amarrar esse colar. E aí, para quem já faz o crochê, já vai fazer o nó inicial, e para quem não faz, olha só, você vai ter aqui o fio que você separou pro cordão e o fio que tá vindo do novelo. Esse fio que tá vindo do novelo, você vai colocar no indicador da mão esquerda, vai entrar com a agulha por baixo, vai girar e vai já deixar ela enroscada na agulha. E aí, você vai pegar esse fio, passar por dentro dessa laçadinha que ficou na agulha e já vai ter a primeira correntinha. Faz a segunda correntinha, a terceira correntinha, a quarta correntinha. Quando você tiver 4 correntinhas, você já vai começar a trabalhar o ponto alto, que é para fazer o ponto pipoca, tá bom? Então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nessa primeira correntinha é que a gente vai trabalhar esse ponto alto. Como que eu faço ponto alto? Eu laço, tá? O fio que tá vindo do novelo. Tá vendo? Aqui na agulha. Vou introduzir na primeira correntinha, tá? Vou laçar novamente e vou ter 3 laçadinhas na agulha. Então, laçando, eu vou tirar duas laçadinhas e trazendo o fio, eu vou tirar mais 2 laçadinhas, ficando só com uma na agulha. Eu tenho, então, um ponto alto, ok? Essas correntinhas iniciais ficaram o primeiro ponto. Aqui já tenho o segundo ponto, que é um ponto alto. Vou fazer mais 3 iguais a esse que a gente acabou de fazer, todos introduzindo aqui na primeira correntinha. Laço, introduzo na primeira correntinha, laço novamente, fico com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu vou tirar, laçando e tirando 2, laçando e tirando 2. Tenho, então, o segundo ponto alto. Vamos para o terceiro, da mesma forma. Né? E vamos fazer um quarto ponto alto. Laço, introduzo na primeira correntinha, trago o fio, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Feito, então, as primeiras 4 correntinhas e os 4 pontos altos, o que que eu vou fazer? Eu deixo essa laçadinha aqui suspensa, vou vir aqui e vou contar olha, 1, 2, 3 correntinhas iniciais que a gente fez. Vou introduzir na terceira correntinha a minha agulha, vou pegar essa laçadinha do último ponto que a gente fez e vou introduzir por dentro dessa correntinha. Quando eu introduzir, olha, eu fecho e fico com uma bolinha, tá? Aí, eu puxo esse fio aqui, ó, pra poder fechar bem essa bolinha, pra poder fechar bem esse ponto. E já tenho, então, um
ponto pipoca concluído aqui. É uma bolinha. Com o fio de malha, ele fica literalmente uma bolinha, tá? E aí, o que que a gente fez, então? A gente deixou o fio e fez esse primeiro ponto aqui, tá? Olha só, na parte de trás ele fica assim, como se fosse uma aberturinha da bolinha, e na parte da frente ele fica assim. Puxo esse fio, que é o fio que vai servir de cordão depois, e vamos pro próximo ponto, começando então com 4 correntinhas. Eu já tenho essa laçadinha, vou trazer o fio, vou passar por dentro, tenho a primeira correntinha, segunda, terceira e quarta, ok? Vou trabalhar então nessa primeira correntinha que a gente fez aqui, que ela tá pertinho do ponto anterior. Tudo isso daqui é um ponto, tá? Que é o ponto pipoca. A gente vai trabalhar o segundo ponto, laçando, introduzindo na primeira correntinha, trazendo o fio, ficando com 3 laçadas na agulha, laçando, tirando 2 laçadas, laçando, tirando mais 2, fazendo então ponto alto. A gente tem uma carreira de 4 correntinhas, um ponto alto, e vamos fazer mais 3 pontos altos, todos baseados aqui nessa primeira correntinha. O que que eu tenho aqui? As correntinhas iniciais e 4 pontos altos. Deixo essa correntinha aqui, venho aqui, 1, 2, 3 correntinhas das iniciais que a gente fez, introduzo na terceira correntinha minha agulha, trago essa laçadinha e passo por dentro dessa terceira correntinha. E aí, vou ter, então, o segundo ponto pipoca. Ok? Segundo ponto pipoca. Esse colarzinho eu vou fazer com 3 pontos pipoca, tá? Pra ficar rapidinho aqui pra vocês verem. Mas vocês podem fazer com mais, conforme eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, agora com essa laçadinha já na agulha, eu faço a primeira correntinha, trago o fio, passo por dentro, faço a segunda correntinha, trago o fio, passo por dentro, terceira correntinha, trago o fio, passo por dentro, 4 correntinhas. Nessa primeira correntinha, a gente vai trabalhar, então, agora 4 pontos altos. Laço, introduzo na primeira correntinha, fico com 3 laçadinhas na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, já tenho aqui o primeiro ponto alto, vamos fazer mais 3. Tenho a coluna de correntinhas, mais 1, 2, 3, 4 pontos altos. Venho na terceira correntinha, das primeiras que eu fiz, introduzo a agulha, trago essa laçadinha, passando por dentro dessa correntinha, formando, então, o meu terceiro ponto pipoca. Olha só que lindo que fica, tá? Fica muito legal. Então, aqui eu vou fazer só 3 para vocês verem, né? E aí, vou, então, finalizar trazendo esse fio aqui pra dentro. E agora, eu vou medir mais 35 centímetros de fio para poder cortar. Que é o mesmo tanto que eu deixei no início. Então,
medir 35 centímetros e vou cortar do novelo para poder finalizar, então, o colar. E agora, como eu cortei, eu vou poder passar aqui, ó, todo o fio e finalizar essa correntinha com um nozinho. Aí, eu aperto bem aqui e vou ter esse resultado aqui, ó. Olha que graça, gente. Olha que graça. Esse aqui é um colar pequenininho, ficou com 3 pontos pipoca. Aqui eu vou, então, deixei até um pouquinho mais aqui, vou ajustar e vou fazer um nozinho na ponta. Aqui você pode colocar uma argolinha, uma miçanga também para travar a ponta e fica conforme seu gosto. Eu vou fazer só 2 nozinhos aqui na pontinha. Aqui tem que estar na mesma medida, né, para não ficar diferente. Tá vendo, ó? E vou ter esse colarzinho com 3 pontos pipoca. Deixa eu arrumar a câmera aqui para vocês verem melhor. Então, ele vai ficar assim no pescoço, você vai laçar, né? E vai ter um colar único, exclusivo, feito por você. Olha só que instantâneo, praticamente, poucos minutos. Na parte de trás ele fica assim, né? Fica com aquela aberturinha que eu mostrei pra vocês. E na parte da frente a bolinha fica fechada. Eu tenho esse daqui, que eu fiz com 3 pontos pipoca. Esse aqui eu fiz com 5. Né, ó. Fiz com 5. E esse daqui eu fiz com 6 ponto pipoca. Você pode fazer com 7, que dá certo também, pode fazer com 8. Se você for trabalhar com fio um pouquinho menos grosso, um pouquinho mais fino, você pode fazer o colar inteiro com ponto pipoca. Por que não, né? De repente você tem um fio de lã que não é tão grosso, dá para fazer um colar inteiro com ponto pipoca, fica bem chique também. Se você fizer, mostra para mim, tá bom? Comenta aqui se você gostou do vídeo, se você vai fazer, se você não vai fazer. Se você quiser me mandar foto, pode me mandar lá no Instagram, que é o lugar que eu mais tenho acesso para ver as fotos e os trabalhos de vocês. Vou deixar tudo aqui embaixo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.